Saúde, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor sejam convosco. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel. 1 Samuel 7, onde leremos todo o capítulo. Primeira Samuel, capítulo 7. Faremos a leitura responsiva, onde eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja fará a leitura dos versículos pares. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que aguardasse a arca do Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram, até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, Julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. de ano em ano fazia a volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Senhor da glória, soberano Senhor, vos rendemos graças, Pai, por mais um dia de vida. Somos gratos, Senhor, pelos livramentos que nos tem concedido a cada novo dia.
Somos gratos, Pai, pelo alvorecer de mais um dia, por Tua misericórdia que se renova a cada novo dia. Somos gratos, Pai, por Tua palavra, que é verdadeira, justa e dura para todo sempre. Vos suplicamos, Senhor, prepara os nossos corações e mentes para receber um pouco do muito que a Tua palavra tem a nos oferecer, Pai. Não permita que saiamos da Tua casa da mesma forma que entramos. Não permita, Pai, que sejamos displicentes com a nossa responsabilidade. Tampouco, Pai, venhamos a colocar em segundo plano tudo que é prioritário em nossa vida, que é glorificar-te e dedicar a nossa vida a servir-lhe verdadeiramente onde quer que estejamos, Pai. Sede com a Tua igreja aqui na terra, independente da denominação. Sede com Teus filhos, Pai. Nos ajuda a cada novo dia a negarmos a nós mesmos e a buscarmos servir-lhe verdadeiramente. É o que te suplicamos desde já e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Antes de começarmos, meus irmãos, a estudarmos nosso texto-tema, temos que entender um pouco o contexto da época. Deus livrou seu povo do jugo de Faraó, tirando-os do Egito através da liderança de Moisés. Após 40 anos, Moisés morreu. Deus, em sua infinita sabedoria, levantou Josué. E Deus abençoou o seu povo sob a liderança de Josué e conseguiram conquistar parte da terra prometida. Josué morre e o povo fica sob a liderança dos juízes. E é justamente nesse período que se encontra o texto. Tanto é que Samuel é chamado também de o último dos juízes, pois sobre a liderança de Samuel o povo pede ao Senhor que estabeleça um rei sobre ele igual às outras nações da época. Deus ouve o clamor de Israel, os adverte sobre o risco de ter um rei, qual seria a responsabilidade e atribuição que esse rei teria, mas ainda assim o povo de Israel insiste. E Deus concede a eles, estabelecendo Saul como rei, estabelecendo assim a monarquia em Israel. Aí começam os ciclos na vida do povo de Deus. Muitas vezes, assim como a vida dos israelitas, quando nós lemos no Antigo Testamento, é repleta de ciclos, a nossa vida também é. Há momentos de agonia, há momentos de tristeza, há momentos de angústia. Nós clamamos ao Senhor. O Senhor ouve as nossas súplicas, o Senhor nos auxilia, vem a abundância. Nós esquecemos da graça de Deus, nós esquecemos da bênção concedida por Deus, voltamos novamente à angústia, voltamos novamente à dor, voltamos novamente ao sofrimento. Buscamos mais uma vez a Deus, nos quebrantamos, mas muitas vezes não nos arrependemos verdadeiramente. Nesse momento que a igreja do Deus vivo precisa de um avivamento. E é justamente isso que iremos estudar hoje. Nós precisamos de um avivamento, porque imagine, muitas vezes nós somos tão egoístas, nós não reconhecemos a soberania de Deus e ainda assim Deus, em sua infinita grandeza, em sua infinita sabedoria, continua sendo amoroso para conosco, continua sendo misericordioso para conosco. Como eu havia dito, Deus ouve as súplicas, nos abençoa e o que acontece? Esquecemos mais uma vez as bênçãos concedidas, esquecemos de Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, tem compaixão de nós, nos disciplina para que nós venhamos a nos quebrantar, pedimos perdão, voltamos ao Senhor, mas se não tomarmos cuidado, tudo se repete. A nossa sorte, me permito utilizar essa analogia, é tal qual diz o Salmo 103, no versículo 8. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Para acabarmos com essa inconstância nossa, para rompermos esse ciclo vicioso, precisamos verdadeiramente de um avivamento. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Samuel 3. 1 Samuel, capítulo 3. E observemos o que o primeiro versículo nos diz. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Nessa época, não se buscava verdadeiramente meditar nas Sagradas Escrituras. Não buscava refletir, lançar mão dos meios de graça. Não buscava-se verdadeiramente conhecer o Senhor.
Será que está muito diferente dos tempos atuais? É uma coisa que nós temos que refletir um pouco. Se pararmos para analisar, em meio a tantos incentivos, a tantas intervenções, a tantos estímulos fornecidos pelas redes e mídias sociais, tudo isso acaba se repetindo. Uma prova viva. Se eu fizer a pergunta, quem de nós leu a Bíblia hoje? Não conta o culto, tampouco a EBD. Quem levantaria a mão? Deus abençoe. E se eu perguntasse, quem olhou o Instagram hoje? Quem olhou o Facebook hoje? Será que a proporção seria a mesma? Por certo que não. Então, se pararmos para analisar, estamos vivendo da mesma forma que viveram os antigos israelitas. Nós muitas vezes nos esquecemos do Senhor e da palavra do Senhor. Muitas vezes somos displicentes com a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Mas na hora do aperto, sabemos buscar ao Senhor. Na hora da aflição, sabemos dobrar o nosso joelho, sabemos clamar ao Senhor. Mas nem sempre sabemos reconhecê-lo, tampouco sermos gratos por sua ação em nós, por nos libertar, por nos redimir, por nos auxiliar. E olha que hoje em dia todos têm acesso à Bíblia, seja ele crente ou não. Se for na casa de qualquer pessoa, você vai ver uma Bíblia aberta, nem que seja no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas fica um aviso, não basta ter a palavra impressa se nós não a conhecemos, se nós não a vivemos, se nós não a praticamos, se nós não meditamos continuamente nela. Se nós não conhecermos verdadeiramente e não vivermos verdadeiramente a palavra do Senhor e não buscarmos nos aproximarmos dele, não adianta de nada. Me permita fazer mais uma analogia grosseira. Quando nós gostamos muito de alguém, seja um cantor, um escritor, o que nós fazemos? Procuramos ouvir sua música, procuramos buscar sua biografia, gastamos muitas vezes até o que não temos para ir em um show, para ir em uma pinacoteca, para ir em uma livraria, vê-lo lançar o livro dele. Mas por que não fazemos isso? Não somos tão determinados ao buscar ao Senhor? Por que não dedicamos os nossos esforços verdadeiramente a isso? Por que nos dedicamos muitas vezes a buscar a criatura e não o Criador? Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 3. Gênesis 3. Onde leremos os versículos do 14 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse à serpente: visto isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Eis aqui uma prova de amor. Mas como? Nós muitas vezes buscamos conhecer uma pessoa que não nos conhece, tampouco nos ama. Deus nos ama verdadeiramente, quando analisamos aqui. Deus poderia ter amaldiçoado Adão. Maldito será vós dentre os homens,
Malditos sois vós entre os homens, mas observe, diferente da postura que ele tem com a serpente, maldita és entre os animais, ele diz a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra, por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele diz a Adão que por causa da ação de Adão, a terra acabou sendo amaldiçoada pelo pecado. Se nós pararmos para analisar, Deus ainda manda seu Filho amado para nos redimir, para nos resgatar, para nos trazer de volta para Ele. Qual demonstração de amor maior que essa? E ainda assim, por que não buscamos conhecê-lo verdadeiramente? Por que não buscamos estar na presença dEle verdadeiramente? Voltando a 1 Samuel. Dessa vez eu convido a amada igreja a abrir em 1 Samuel 4, onde leremos os versículos do 2 ao 11. Primeira Samuel 4, dos versículos do 2 ao 11. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travava a peleja Israel. Israel foi derrotada pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus. Com eles serviram a vós outros, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotada, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Observemos o versículo 3, do 3 ao 4. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre nas mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, os 2 filhos de Eli, entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. Até então, o que parecia ser uma ação espiritual, algo espiritual,
pois a Arca da Aliança representava a presença de Deus, não passou de uma simples tradição religiosa. Observe o que diz: para que venha no meio de nós. Quem vem no meio de nós? A Arca da Aliança, não o Senhor. Eles depositaram a fé deles na Arca da Aliança e não no Senhor. É nesse momento que precisamos de um avivamento espiritual. Nós não podemos confiar na capacidade ou em estratégias humanas, tampouco em tradições religiosas ou religiosidade. Mas o que seria o avivamento espiritual? O avivamento espiritual é quando o povo de Deus vive em comunhão, glorificando a Deus e desfrutando das benesses da presença de Deus em sua vida. E olha o que acontece quando seguimos simplesmente a tradição religiosa. Versículo 10 nos diz: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotada, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Convido a amada igreja a voltar ao nosso texto base, em 1 Samuel 7. E observemos o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Então vieram os homens de Queriate e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O que representava a arca do Senhor? A arca da aliança. A presença de Deus. A presença de Deus é para ser desfrutada ou guardada? A arca da aliança foi devolvida aos israelitas, mas ainda assim, ao invés de tentar desfrutar da presença de Deus, o que é que eles fazem? Guardam a arca. Versículo 2 continua: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e todos os dias se passaram, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O povo de Deus se quebrantou, mas não se arrependeu. A Arca da Aliança foi recuperada, e por 20 anos, mesmo com a Arca da Aliança, o povo não buscou verdadeiramente a Deus. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Nós temos a Bíblia em nossa mão, só nos lembramos de pegar ela no dia do culto, só nos lembramos de utilizá-la quando o sofrimento aperta. Por 20 anos, os israelitas não buscaram a Deus, lamentaram-se, só se lamentaram. A palavra do Senhor é clara. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Não tentaram ampliar seu território, não prosperaram, não se desenvolveram. A palavra mais adequada para descrever seria: ficaram estagnados, ficaram parados. E eles estavam com a arca, que representava a presença de Deus. Nós também estamos com a arca. Nós também temos a presença de Deus em nossas vidas, mas continuamos da mesma forma estagnados. Não levamos as boas novas do Evangelho aos perdidos, não buscamos verdadeiramente servir ao Senhor, não somos frequentes nas programações da igreja, independente da sociedade interna que esteja à frente, não somos frequentes em nossa responsabilidade
e atribuição como servos do Senhor, seja meditando nas Sagradas Escrituras, seja orando continuamente, seja estendendo a mão para auxiliar ao necessitado, seja para levar uma palavra de consolo aos que sofrem. Assim como os israelitas, aqui descritos, nesse livro de Samuel. Versículo 3 nos diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos de filisteus. Quem de nós não tem um Deus estranho no coração, um Deus estranho que muitas vezes tenta competir com a atenção que deve ser exclusivamente a Deus? Muitas vezes não vemos ou não vamos à igreja porque o nosso time do coração vai jogar. Muitas vezes nos furtamos a obrigação de fazer um jejum, de buscar um irmão que não é frequente à igreja, porque, estou cansado, trabalhei hoje de 5 às 7, não, vou deixar para outro dia. Quando um irmão que chegou do turno, nem descansou, está na igreja, foi procurar um irmão, foi levar uma palavra de consolo. Eu não vou dar uma carona ao irmão, o irmão mora ao lado, mas hoje eu estou, como o pessoal costuma dizer, com a minha bateria social descarregada. Meus irmãos, o assunto é sério. O nosso Senhor, Ele se sacrificou por nós. Imagine aí. Nosso Senhor chegar, não vou me sacrificar porque eu não fui com a cara de Raul. Não, Raul é muito gordo. Não gosto dele não, é feio. Imagine aí. Em nenhum momento nosso Senhor fez nada disso, muito pelo contrário. Como um carneiro, ele foi para o abatedouro sem resmungar, sem se lamuriar, sem indagar. E nós não nos comportamos da mesma forma. Eu estava vendo uma reportagem onde um pastor, ele usou uma analogia muito interessante, me permita utilizar essa analogia. As igrejas hoje são 007. Agente secreto, não. 0 determinação, 0 iniciativa e 7 justificativas para não cumprir o ID do Senhor. E é verdade. Toda a igreja, independente da denominação, nós temos que rever isso, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós queremos um avivamento, temos que começar em nós. Não adianta simplesmente você ter um pedaço de terra se você não for tirar a erva daninha, se você não for prepará-lo para poder semeá-lo. Não adianta. Se você acha que vai nascer uma árvore ali, boa sorte para você. Mesma coisa é o nosso coração. Se nós não tirarmos os astarotes, os baalins, os deuses estranhos que estão em nossos corações, por certo, nós não teremos o avivamento que tanto pleiteamos, que tanto anseiamos, pois nós gostamos muito de esperar, mas muito pouco de arregaçar as mangas e realmente nos dedicar. O versículo 5 continua. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram. Os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo. Não pensemos que o inimigo de nossas almas nos verá tentar reagir, tentar corrigir a nossa vida e vai ficar de braços cruzados e vai aceitar isso tranquilamente. Muito pelo contrário. Ele é sorrateiro, ele é ardiloso,
ele vai se irritar com isso e, por certo, vai intensificar suas investidas contra nós. Mas isso não é uma justificativa, tampouco uma desculpa para que sejamos displicentes. Ah, não vou fazer isso porque o diabo vai me atentar e eu não tenho resistência para isso. Meus irmãos, não existe isso. Não existe essa analogia, muito pelo contrário. Se você não valoriza a si próprio, vai valorizar o quê? Se você não valoriza as sagradas escrituras, a palavra que nos foi presenteada pelo nosso grandioso Senhor, vai valorizar o quê? Como um jargão popular diz, se não vive para servir, não serve para viver. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os filisteus eram um povo antigo, numeroso, formado por 5 grandes cidades-estados: Gaza, Asdod, Acabor, Gate e Ecrom. Era um povo temido e conhecido por sua habilidade como ferreiros, pelo comércio e por seus conflitos com os israelitas. Conflitos hoje que perduram até hoje, os palestinos que o digam. Estudos indicam que os palestinos são descendentes não somente dos filisteus, mas também dos filisteus. Os antigos filisteus, inimigos de Israel, foram derrotados. Mas pelos israelitas, não. Foram derrotados por Deus. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Deus. O avivamento é isso. É quando reconhecemos nossos erros e buscamos verdadeiramente corrigir as nossas vidas. Então Deus vai agindo em nós e conosco. Os filisteus foram derrotados porque o povo de Deus verdadeiramente se quebrantou, orou e buscou ao Senhor. Para que haja o avivamento, é necessário que façamos também a nossa parte. Precisamos ter não só disciplina, como determinação. Determinação não no sentido de determinar que eu quero que algo aconteça, mas determinação para quando iniciarmos a nos disciplinar, a fazer o nosso devocional, a buscarmos ao Senhor, a orarmos continuamente, a jejuarmos, irmos até o final. Prepararmos nossos corações, nossos corpos e mentes para o avivamento. Muitas vezes nós temos iniciativa, muita iniciativa, mas não temos determinação. Eu até brinquei hoje com minha esposa, ela insiste que eu faça academia. Eu falei, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Essa semana eu só vou levar você na porta. Na outra semana eu vou passar e vou dar um tchauzinho. Na outra semana eu já entro para beber água. Mas eu vou ter determinação. Eu vou continuar. Em algum momento eu vou entrar. Eu não posso fazer a mesma coisa com minha vida espiritual. Na verdade, eu fazendo isso, eu não estou tendo disciplina. Eu estou tentando justificar a minha falta de disciplina. Nós temos que ser vigilantes com isso, meus irmãos. Muitas vezes nós costumamos deixar para o amanhã algo que nós podemos fazer hoje. 15 minutinhos, cheguei em casa, antes de dormir, vou ler a Bíblia. Vou meditar nas Sagradas Escrituras. Ah, meu irmão, mas eu não consigo ler um capítulo todo. Comece lendo 5 versículos, aumente para 10, e assim sucessivamente. Hoje você lê um capítulo, na próxima semana você já vai conseguir ler 2 capítulos. Quiçá você consegue ler 3 capítulos em um único dia. Mas o importante é você ter a iniciativa e a determinação para continuar. Porque, como se costuma dizer, o diabo é sujo.
Logo que eu me converti, eu comecei a fazer meu devocional, abri uma abençoada de uma serralheria em frente à casa que eu moro. Não conseguia fazer meu devocional, porque o horário que eu tinha disponível é quando eles estavam trabalhando. Então eu tive que me adaptar. Comecei a acordar mais cedo. Na primeira semana, o aproveitamento foi péssimo, meus irmãos. Se você me lembrar, se você perguntar o que foi que eu li, qual foi o capítulo que eu li da Bíblia, eu não ia nem lembrar que dia era aquele. Depois de 2 semanas, eu me habituei a acordar nesse horário. Ah, não, vou acordar às 5 horas, eu vou sair para o trabalho às 6 horas, dá tempo. E assim foi. Isso é você ter disciplina. Isso é você ter iniciativa. Devagar, nós temos que fazer isso. É necessário, meus irmãos. Nós não podemos querer correr se nós não conseguimos nem caminhar. Nós não podemos tentar evangelizar se nós não conhecemos a palavra. Como é que nós vamos levar a palavra aos que carecem de auxílio se nós nem a conhecemos verdadeiramente? Quando nós passarmos a conhecermos verdadeiramente a palavra, a nossa vida será um testemunho vivo da ação de Deus em nós. Onde quer que nós estivermos, as pessoas vão identificar, não, é um cristão. Vão se achegar. Os perdidos vão ver segurança no que nós falamos e vão se aproximar. É a providência de Deus, meus irmãos. Mas nós não podemos simplesmente transferir a responsabilidade para outro e não assumir o nosso compromisso como servos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Pois hoje, muitas vezes, o nosso coração é um terreno árido. Se a palavra for semeada, não sei se ela vai frutificar. Então, meus irmãos, não paremos de lançar mão dos meios de graça, não paremos de meditar continuamente nas Sagradas Escrituras, orar sem cessar, pois são as Sagradas Escrituras que nos santificam. Eu convido a amada igreja a ficar de pé, para que assim juntos oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor da glória, ouve nossas súplicas nessa noite, Pai. Ajuda-nos a cada novo dia, Senhor, a nos desvencilharmos do laço do pecado. Ajuda-nos, Pai, a cada novo dia, a lançarmos fora todos os deuses estranhos que existem em nossas vidas, em nossos lares, em nosso meio, Pai. Ajuda-nos, Pai, a cada novo dia, a negarmos a nós mesmos, nossos anseios carnais e a buscarmos servir-lhe verdadeiramente, Pai. Ó Senhor, nos anima. Ó Pai amado, dá-nos um coração que, antes de mais nada, anseie por buscar-te verdadeiramente, anseie por estar em tua casa, anseie por lançar a mão dos meios de graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois muitas vezes paramos no ostracismo, no comodismo, no conformismo. Ó Pai, nos ajuda, pois somos falhos, somos fracos e tentamos atribuir a outrem a responsabilidade que é nossa, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, ajuda-nos a cada novo dia a buscarmos a Ti verdadeiramente, independente das consequências, independente das tribulações, independente das adversidades que venhamos a enfrentar, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nos aprimorarmos em Tua presença. Ajuda a Tua igreja aqui na terra, Pai, para que o avivamento comece em nós e que nós possamos ser porta-vozes das boas novas de salvação onde quer que andemos, seja em nossos lares, em nosso ambiente social, em nosso ambiente profissional, que antes de mais nada busquemos verdadeiramente cumprir o Teu ID e não nos preocupemos com o que os outros vão achar, vão falar, tampouco vão pensar de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa vida seja um testemunho da Tua ação em nós e conosco. Sede conosco, Pai, sede com a Tua igreja aqui na terra. É que te suplicamos desde já e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. A amada igreja pode assentar-se. Eu passo a palavra ao presbítero Paulo, que fará o encerramento.